Boa tarde, hoje eu e meu grupo, que são as alunas Manuela, Maria Clara e Maria Eduarda, a gente vai apresentar sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Leis e o contexto social, constituições brasileiras. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Bom, no Brasil a gente teve 7 constituições desde a época do Império. Alguns historiadores eles consideram que a emenda número 1, a Constituição Federal de 1967, como a Constituição de 1969, outorgada pela Junta Militar. Mas, na história oficial do nosso país, são consideradas apenas 7. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Bom, agora continuando sobre o contexto histórico. Dessas 7 constituições, 4 delas foram promulgadas por assembleias constituintes. 2 foram impostas, uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas, e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Daí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as constituições. E eu vou falar sobre a primeira Constituição, que é de 1824, Brasil Império. Apoiado pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Apesar de aprovada por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. A segunda Constituição é de 1891, Brasil República. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do país, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para centros urbanos e também o surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico em proveito do presidencialismo norte-americano. Terceira Constituição, de 1934, Segunda República. Presidido por Getúlio Vargas, o país realiza a nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição de votos aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça de Trabalho. Criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas. Mandado de segurança e ação popular. Essa Constituição sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o texto, o movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Quarta Constituição, de 1937. Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia. A Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e a concentração de poder nas mãos do chefe supremo executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. Quinta Constituição, de 1946. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Destaca-se entre as emendas promulgadas a Carta de 1946, o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 1961, que insistiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. A sexta Constituição foi a de 1967, na época do regime/ditadura militar.
O contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada Segurança Nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. A Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios. A sétima Constituição foi a de 1988, ou a Constituição Cidadã. Em 24 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. Destaca-se ainda as seguintes mudanças: reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com propósito de fortalecer estados e municípios, reformas na ordem econômica e social, constituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional, leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e alterações na legislação sobre seguridade e assistência social. A referência usada para fazer o trabalho foi o site do Senado. Esse foi o nosso trabalho e obrigada pela atenção.